E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, sou professora de filosofia. Hoje a gente vai falar sobre a ética antiga, Sócrates e os sofistas. Então vamos lá. Nossos objetivos são conhecer os principais elementos da ética clássica grega e compreender o embate filosófico entre a ética socrática e a ética sofista. Então, vamos lá, né? A ética é uma reflexão consciente sobre a moral, ou seja, o que é certo, o que é errado, bom ou mal, justo ou injusto. Mas é possível definir o que é ético para todos, ou isso depende dos valores de cada um. E daí a gente já tem, né, os filósofos na busca de verdades absolutas, dizendo as coisas só podem ser verdadeiras ou falsas. E os sofistas já pensando em vários pontos de vista. O homem é a medida de todas as coisas. Então veja que nós vamos falar também da disputa sobre valores, né? Será que a ética é uma coisa que pode ser geral, universal? Ou será mesmo que os valores de bom ou ruim são relativos a cada pessoa? Igual diz essa frase famosa do sofista, né? O homem é a medida de todas as coisas. Na Grécia Antiga, berço da filosofia ocidental, estabeleceu-se um debate filosófico entre os sofistas, professores que cobravam para ensinar e diziam que a verdade não existe, e os filósofos, que buscavam a verdade e afirmavam que os sofistas não respeitavam a sabedoria, pois eram relativistas. Esse embate gerou controvérsias a respeito do que é ético, uma discussão que continua atual. É claro, a gente sempre discute o que é ético, até porque os valores de certo e errado vão sempre se alternar, vão sempre mudar ao longo da história humana, né? Se você conversar com pessoas mais velhas, talvez até seus pais e seus avós, sobre o que era correto, o que era incorreto, né? Como que era o bem agir na época deles, a gente vai perceber que houve diversas mudanças. Com certeza também, no futuro, hoje, o que nós achamos que é bom, ruim, pode ser que altere, né? Os sofistas defendiam essa visão relativista da verdade. O que significa isso, né? A verdade é relativa ao sujeito. Cada um tem um ponto de vista, tem um grupo, né? Tem um universo do que acha certo, do que é errado, do que é verdade e do que não é. Essa era a defesa deles. É claro que, como a gente vai ver, conversar um pouquinho mais, Sócrates era absolutamente contrário a isso. Existe sim uma verdade, pensa o Sócrates, né? Mesmo que eu não tenha ela, né? Mesmo que eu não saiba de toda a verdade, eu não posso dizer que ela não existe. Como está dizendo aí o texto, os sofistas eram professores itinerantes. O que significa aí? Eles iam de cidade a cidade, ensinando as pessoas a arte da retórica. Mas a questão é, por que eu ia pagar alguém para me ensinar retórica, né? Retórica, eu estou falando, é essa lábia, né? Bem argumentar, né? Convencer as pessoas, ser persuasivo, é isso que eles ensinavam. Isso era importante porque naquele momento a Grécia estava começando a democracia. Eles viviam uma democracia direta, significa que os cidadãos, né, iam em praça pública, na ágora, e colocavam ali seu ponto de vista, tinha que convencer a todos os outros. Lembrando sempre que cidadão na Grécia Antiga era uma parcela mínima, né? Porque excluía as mulheres, os escravos, as crianças, os estrangeiros. Então, poucas pessoas ali, poucos homens eram de fato entendidos como um cidadão grego. Mas eles deviam ir então na praça pública e convencer a todos. Está aí uma importância do discurso. A ética sofista tem sua base no relativismo ou perspectivismo. É da palavra grega sophos, que surge o termo sofista, com significado de sábio ou especialista do saber. Os sofistas diziam possuir a virtude da arte de educar aos homens e de prepará-los para a vida em sociedade. Dividiam-se em 4 estilos, né? A geração dos mestres, Protágoras, Górgias, Pródico, que foram assim os mais famosos sofistas. Os erísticos, os sofistas políticos e os naturalistas. E daí a gente tem 2 conceitos importantes que são relacionados aos sofistas.
Primeiro é o relativismo. É o conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou uma validade intrínseca, mas eles têm apenas um valor relativo, subjetivo, quer dizer que depende do sujeito e de acordo com diferenças nas percepções e consideração. E o perspectivismo é a visão filosófica que toda percepção e pensamento tem lugar a partir de uma perspectiva que é alterável. Então, todos os meus pontos de vista valem, né? E a verdade, então, é relativa. Juntando a isso, essa importância que os sofistas davam à retórica, eu gosto sempre de ilustrar, né? Dar um exemplo. Vamos supor que eu fui assim, alguém me acusou de um crime, né? A professora foi acusada de um crime. Aí eu vou lá e vou pagar um bom advogado para me defender. Qual que é a função do advogado, então? Eu chego para ele e falo assim, olha, sou inocente, eu quero que você comprove a minha inocência. Ele vai lá no dia do julgamento, conversa com o júri, conversa com os jurados. A função dele é dar argumentos de que eu sou inocente, mas também observar os argumentos contrários, argumentos que me atacam, para desvalorizar aqueles argumentos, né? Para descaracterizar aqueles argumentos. No final do dia do julgamento, o júri é convencido de que eu sou inocente. Eu saio felizona lá do tribunal, pronto, fui considerada inocente. Gente, quem é que sabe a verdade, né? O júri sabe a verdade? O juiz sabe a verdade, assim, verdade verdadeira, né? Com V maiúsculo, igual eu gosto de conversar com os meus alunos. É claro que não. Eles foram convencidos. Então essa é uma posição marcada dos sofistas, né? Em um mundo, em uma situação onde ganha a argumentação, a verdade fica de lado, a verdade não interessa, inclusive talvez ela nem exista. Essa é a posição assim relativista, perspectivista dos sofistas em relação à verdade. Bom, a aquisição da virtude equivale a desenvolver a capacidade de convencimento. Captaram os acontecimentos e o espírito da época que viviam. Alcançaram o sucesso principalmente entre os jovens. Respondiam à necessidade do momento, diante da insatisfação com os valores da tradição. Difundiam a cultura, percorrendo várias cidades e cobravam por seus ensinamentos. Como eu tinha dito, né, os sofistas eram como professores itinerantes, iam várias cidades, né, conheciam várias culturas. Mas, né, tem ali a imagem de um debate, apesar da má fama atribuída aos sofistas devido às críticas de Platão, eles foram responsáveis pela introdução da retórica na Grécia e pelo relativismo que foi combatido por Sócrates, levando a virada antropológica, trazendo as discussões filosóficas para o âmbito das relações humanas. Então, esse embate entre os sofistas e os Sócrates foi muito produtivo para a filosofia, apesar de, durante muito tempo, os sofistas ficarem assim com uma má fama, né, uma fama enorme, justamente porque eles eram assim adversários de Platão e Sócrates. Sócrates achava um absurdo o fato deles cobrarem para ensinar as pessoas e o fato deles ensinarem as pessoas de que a verdade é relativa, né? Essa questão de só pensarem na argumentação. Tem uma frase muito famosa de um sofista, onde ele fala que a retórica é a melhor das artes porque ela pode convencer qualquer um de qualquer coisa, sem você pegar em armas, né? Você não precisa ser forte, não precisa ter armas, nem muito poder se você conseguir convencer alguém com a sua lábia, né? Com a sua argumentação, se você for persuasivo. Uma atividade aqui pra gente. Sofistas eram mestres na arte da retórica. E hoje em dia, essa habilidade ainda é importante? Então faça um texto, né, pensando, hoje em dia, a retórica, a argumentação, a capacidade do diálogo, do debate ainda é importante? Agora é com você.
E aí, pessoal, conseguiram responder? É claro que, né, foi muito importante para os sofistas pensarem sobre a retórica, mas ainda hoje o discurso convence e tem poder quem tem um bom discurso, né? Isso é uma coisa que continuou na nossa humanidade. Bom, e o Sócrates, né? Atribui-se a Sócrates a instauração da ética no campo da filosofia. Assim, ele é responsável por buscar uma explicação sistemática sobre o comportamento, sobre as ações e condutas do ser humano. Para Sócrates, a filosofia deveria ser útil para a vida em sociedade. Então, o Sócrates começa a sistematizar, né? Antes dele, a gente viu os pré-socráticos dizendo assim, o que é a physis, o que é a natureza. O Sócrates é aquele que fala assim, ok, vamos pensar agora em nós, sociedade, e vamos sistematizar, organizar conhecimentos sobre ela. A ética socrática apoia-se por completo na racionalidade da alma humana, na faculdade intelectiva e moral do ser humano. Sua perspectiva ética aponta que a lei moral está presente dentro de cada um de nós e alicerça-se em seu lema emblemático, conhece-te a ti mesmo. Tem uma imagem aí, né, do Sócrates em meio aos seus discípulos. Então, o Sócrates é aquele, né, que vai levar a sério essa frase que estava no oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, porque ele entende que dentro de nós sim está a verdade e está o bem também, né? A ética para Sócrates é seguir o que é bom, seguir o bem, né? E isso é uma coisa que está no nosso interior. Conhecer o que é o bem e bom passa por nos conhecermos, né? Entendermos quem nós somos, reconhecemos também a nossa ignorância, daí vem o só sei que nada sei socrático. Sócrates, como crítica aos físicos e cosmólogos, né, os pré-socráticos, afirmava que não adianta vislumbrar os astros sobre sua cabeça e ignorar a lei moral dentro de si. A ética socrática tinha uma aplicabilidade prática na vida da polis grega, sendo a ética indissociável da política. Sócrates era geralmente encontrado indagando seus concidadãos o que ele considerava ser a coragem, a justiça, as questões que ele fazia, né? A amizade, o amor, ou seja, princípios e valores de ordem moral. Vocês concordam que, assim, uma sociedade, esses conceitos do que é verdade, o que é justiça, o que é felicidade, né? O que é a paz, né? Faz muita falta, né? Entre os cidadãos entenderem o que é ele. O Sócrates pensava assim, só é possível que a gente viva bem em sociedade se eu agir bem, né? Para que eu haja bem, eu tenho que me conhecer e eu tenho que indagar a mim mesma. Qual que é a minha ideia de justiça? Qual que é a minha ideia de verdade? Qual que é a minha ideia de felicidade? Entendendo isso, o Sócrates diria, né, que a moral ela é interior. Sendo uma pessoa boa, justa e moral, eu consigo então criar uma sociedade assim também. Para Sócrates, o sentido da vida é a felicidade. E a felicidade não pode vir das coisas exteriores, do corpo, mas somente da alma, porque só esta é a sua essência. E a alma é feliz quando é ordenada, ou seja, virtuosa. Diz Sócrates, para mim, quem é virtuoso, seja homem ou mulher, é feliz, ao passo que o injusto é malvado e infeliz, né? Tá ali a imagem que fala, é sábio quem tem em si tudo que leva à felicidade. Então, nós vemos na filosofia do Sócrates essa associação entre ser bom, ser justo, ser feliz e ser ético, né? Eu só posso ser feliz se eu agir de maneira boa, se eu agir de maneira ética, né? Aquilo que é antiético, aquilo que é mal, me afasta da felicidade, porque também me afasta do caminho da justiça. E não é possível que eu seja injusto e ético também e feliz. Bom, essa virtude, esse bem, essa felicidade correspondem à virtude, bem e à felicidade da alma, né? É o que a gente vai chamar de eudaimonia. Configura-se como a realização perfeita das potencialidades da alma.
e são as virtudes da alma. Bom, enquanto Sócrates acreditava que existe um saber universalmente válido, do qual decorre o autoconhecimento, os sofistas afirmavam não existir normas e verdades universalmente válidas. Logo, isso depende de cada pessoa e de cada situação. Faça um texto apresentando esses pontos e sua posição sobre eles. Então veja, nós conversamos aqui sobre os sofistas, que têm uma visão relativista da verdade. A verdade, depende de cada sujeito, depende da visão de mundo dele, depende da argumentação que me convence. E a gente vê o Sócrates dizendo assim, não, existe a verdade, ela é um caminho que deve ser trilhado. E, inclusive, a verdade tem que ser conhecida porque é a partir dela que eu sou bom, que eu faço bem e que eu sou feliz. E a sua posição aí? Faça um texto, agora é com você.
E aí, pessoal, conseguiram responder, né? Qual foi o ponto de vista de vocês, né? Mais socrático ou mais sofista, ou talvez uma coisa alinhando um pouco dos dois, ou talvez discordando dos dois, né? Tudo é possível. Vamos fazer a nossa retomada, então. Para os sofistas, o virtuoso é aquele que convence os demais sobre seus argumentos, pois domina a arte retórica. Para Sócrates, o conhecimento como virtude impõe a prática da justiça para com todos os seres racionais. Compreendemos que os sofistas detêm sua noção de virtude com base na arte que se dizem especialistas, a arte retórica. Isso faz com que os sofistas entrem para a tradição filosófica como relativistas e opositores da verdadeira filosofia representada por Sócrates. Certo, pessoal? Então a gente falou hoje um pouco sobre ética, né? Ética socrática, ética sofista. Espero que vocês tenham gostado e até mais!